Olá pessoal, mais um podcast. Boa noite, boa tarde ou bom dia, vai depender da hora que você for nos assistir. E esse podcast, Gabi, é o 37º podcast. E eu diria que a gente deu agora uma guinada de 360 graus nos nossos temas. Nós estávamos entrevistando muitos empresários, que é muito importante, é muito bom. E agora a gente trouxe uma pessoa, eu acho especialíssimo ele. Eu vi um vídeo dele no YouTube e achei fantástico e recomendo. Que é o Gabriel Stevenson. Eu ia chamar Stevenson, mas é Stevenson. Ele é de Vitória. Ele é de Vitória. Esse rapaz que vai ser apresentado agora é de Vitória de Santo Antão. Ele é historiador, professor de história, apologista e também é teólogo. Estuda a fé, teoria da fé. Ele é estudante da fé, teólogo, palestrante. Eu particularmente achei ele muito top, assim, um cara de que qualquer dia desse ele estoura a nível nacional, porque é muito bom. Eu quando vi os vídeos dele, Gabi, eu não achava que ele fosse de Vitória, sem nenhum desmérito da cidade. Mas o nível dele é muito bom. Ele estuda, ele trata de temas que eu adoro, que é sobre religião e sobre a vida de Jesus, só que com argumentação muito bem fundamentada. As argumentações dele são baseadas em história, em relatos, em fatos. Eu acho que vocês vão adorar esse episódio. Bora soltar um vídeo aí dele? Vamos soltar o vídeo dele para apresentar? Jesus Cristo. Com certeza a pessoa mais famosa em todo o mundo. E mesmo já tendo se passado cerca de 2.000 anos desde o seu nascimento, tanto a sua história quanto os seus ensinamentos têm cativado o coração de bilhões de pessoas. Fato que continua até os dias de hoje. A sua vida e aquilo que ensinou ajudaram, inclusive, a fundar o mundo ocidental. Jesus Christ. Jesus is the light of the world. Muito boa noite, Biraca, Gabi. Pode chamar de Gabi, não pode? Pode. Minha xará aqui, na verdade. Então é um prazer estar aqui com vocês no podcast. Dois anjos, né? Gabriel e Gabriela. É verdade, O anjo masculino e o feminino, né? E é um prazer estar aqui, né? Como você apresentou. Eu sou vitoriense com muito orgulho, nascido, criado, vivido e estou aqui até agora em Vitória de Santo Antão, filho do professor Stevenson, que na verdade a pronúncia seria Stevenson, né? Mas o povo conhece como Stevenson mesmo, e de Dona Sueli, dois professores vitorienses. Colegas meus de profissão. Exato. Meus colegas. E meu amigo, Stevenson, eu chamo de Stevenson. Não, é isso mesmo. Tevo, né? Para alguns também. Tevo. E aí é um prazer, como eu estava dizendo, estar aqui, né? Sou historiador, segui a linha da família. Né? Pai, professor de matemática, mãe, professora de português e eu, professor de história. Dos filhos, dos três, só eu segui a carreira de professor, na realidade. Né? Tem a irmã mais velha, Priscila, que é casada com o Bruno, que trabalha aqui com vocês, aqui nos bastidores. Ele é nosso técnico. Nosso técnico aqui, Ele cérebro desenrola pensando, tudo. desenrola muita e coisa. o meu irmão mais novo, Matheus, que se formou agora em... Como é que chama? Educação Física. É educador físico, trabalhando nas academias aí e tal. E seguir a carreira, não carreira, né? O caminho da teologia também, porque eu não digo que é uma carreira, né? É uma vocação. Eu acredito que o trabalho religioso ele é vocacional. E eu quero só dizer uma coisa a você. Eu fiquei impressionado com os seus vídeos, a qualidade. Não só a qualidade da sua apresentação em si, visual, mas com o conteúdo. Quando eu vi um vídeo perguntando sobre... A questão era, Jesus Cristo foi casado com Maria Madalena? Eu tomei um choque, te confesso. Uhum. Mas eu fui assistir o vídeo todo. Achei maravilhoso. Depois fui ver um sobre o demônio, que também eu gosto desses temas, isso me atrai muito. É interessante, né? Aí eu assisti todo também. Eu gostaria muito de ter tempo para passar todos aqui, porque eu acho que lhe representa muito mais do que a gente vai falar aqui. Sim. Mas a gente vai conversar. Vamos lá. Por que a teologia na sua vida? Bom, em primeiro lugar, eu nasci, na realidade, em um lar cristão. Acho que como a maioria do povo vitoriense, com certeza. Porém, eu nunca fui uma pessoa... Quando era criança, né? Eu não tinha gosto pela vida da igreja. Não queria ir para a igreja. Interessante. E hoje você está dentro. E hoje eu estou, pois é. E quando eu cheguei na adolescência,
eu era meio que um agnóstico. Aí explicando para quem não sabe, né, o que é um agnóstico? É uma pessoa que... Meu pai era agnóstico. Pronto, olha aí. Só acredita no que pode ser provado. Ele tem uma... Isso. O agnóstico ele é um não pouco é diferente ateu. do ateu. Ele isso. não é ateu. Porque o agnóstico ele abre a possibilidade na sua mente de que pode haver um Deus. Porém, não tem como provar esse Deus, então quem crê, crê, quem não crê, não crê, deixa minha vida e eu vou continuar vivendo aqui e pronto, e você vive a sua. Mais ou menos isso. E o agnóstico ele também não procura provar que Deus não existe. Não existe, Exatamente. Entendeu? Simplesmente fica aquela incógnita. Será que ele existe? Será que ele não existe? Não dá para provar. Nem que sim, nem que não. E qual é? É Buda? É Krishna? É Jesus Cristo? E por aí vai, entendeu? Então, eu segui minha vida desse jeito. Quando eu era criança, eu ficava dizendo, eu sou ateu, eu sou ateu. Eu já tinha uma certa compreensão do que é ateu, porque realmente eu não acreditava naquelas coisas que eu ouvia, que eu via, dentro de casa e fora de casa, na escola, na igreja, porque muitas vezes eu ia sim, só que eu ia porque o pai levava, a mãe levava, né? Mas não tinha apreço por aquilo dali. E, de fato, para mim, tanto faz se existisse ou não. Porém, quando eu cheguei mais ou menos aí por volta dos 15 anos, tem um cachorrinho aqui brincando. Tá em cima do fio. Ele Com um fio, ó. É o Apolo. É o Apolo Chame aqui. ele, que ele tá puxando o fio. Vem cá, papai, vem. Apolo, que é Então. nome de um dos grandes mestres E ó, cristãos tampinha. na Bíblia. Na Bíblia, Livro de Atos. é. E, enfim. E aí, com 15 anos de idade, o que aconteceu? Eu me converti, de fato, a Cristo. Eu o reconheci como real, como o único caminho, a verdade e a vida, como ele se coloca nos evangelhos. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Só que isso aí demorou mais ou menos quase 2 anos. Porque depois que minha mãe se converteu, tornou-se protestante, eu sou protestante no caso, né? E minha irmã também, a Priscila, ficou aquele conflito dentro de casa. Porque às vezes minha mãe queria orar por mim, para com isso, não sei o que, eu queria sair com os amigos, aí aquela coisa toda, né? Mudou, né? Mudou a visão. Quando você faz parte de um meio social, digamos assim, e você vai para outro, muda a visão, muda o jeito, né? Então minha mãe e minha irmã não eram protestantes e agora se tornaram protestantes. Então mudou a concepção de mundo, a visão de mundo. Normal, né? Isso vai acontecer com qualquer religião, enfim. E aí ficou um certo conflitozinho, nada gritante, mas aquele incômodo. Eu já não gostava de igreja, aí você com 2 crentes dentro de casa. E para piorar, minha mãe ainda levava a irmã do coque. Sabe o que é a irmã do coque? Não. Que é aquela irmã da Assembleia de Deus, abençoada, certo, abençoada. que tem o do coquezinho, a irmã do e aí coque. iam, né, falavam da palavra de Deus e oravam lá na minha casa. E aí sabe o que eu fazia? Eu assistia MTV, trancado no quarto, rock and roll nas alturas. Por quê? Porque eu não queria ouvir, não queria participar. Realmente eu não gostava, sabe? Não gostava. Só que aí, por causa desse conflito, eu comecei a pensar, rapaz, quer saber de uma coisa? Eu vou começar a estudar a Bíblia. Vou ler a Bíblia, vou estudar por conta própria mesmo. Adolescente, certo? E se alguém vier me aperrear, se alguém vier me abusar com esse negócio, vai pra igreja A, vai pra igreja B. Aí eu vou dar uma resposta, vou mostrar que eu conheço e pronto. Só que nessa busca, Biraca e Gabi, eu comecei a ver razões que me apontavam para a veracidade da fé cristã. Interessante. E por que eu estou falando da fé cristã? Porque eu sou cristão, né? Não tem como eu falar de outra fé, certo? Então, eu vi que o texto bíblico ele tinha fundamentação histórica, por exemplo, filosófica, em certa medida científica, apesar de que a Bíblia não é um livro de ciência, não é um livro de filosofia, mas em certa medida você encontra isso. O próprio apóstolo Paulo, quando eu descobri isso, me surpreendeu, porque eu gostava de filosofia, sempre gostei. Ele citou filósofos na Bíblia. Quando ele estava em Atenas, por exemplo, isso pode ser lido em Atos capítulo 17, estava discursando, mostrando que o Deus dele era o Deus verdadeiro. Ele cita alguns filósofos gregos, como por exemplo Epimênides, quando ele fala do Deus desconhecido. Conhece essa história? Tinha um altar que não tinha estátua nenhuma, não tinha nome de Deus nenhum, só tinha lá a escritura, ao Deus desconhecido, ou seja, fazia referência a esse Deus desconhecido. E aí ele fala, é esse que eu vim apresentar para vocês. Aí começa a falar de Jesus implicitamente, e quando ele começa a falar da ressurreição de Jesus, aí o pessoal não gosta muito, porque os gregos eles não acreditavam na ressurreição. Então desmereceram, e alguns se converteram,
Fala de Dionísio, por exemplo, que chegou a se converter, e algumas mulheres gregas, mas a maioria não se converteu. Então, mas enfim, eu fiquei surpreso. Só interessante, porque Paulo, depois de Cristo, talvez seja o homem mais importante na história do cristianismo ali. É o mais citado, é o mais lembrado. Você está entendendo? Então, foram coisas que foram me chamando a atenção. Isso aqui é só um exemplo. E aí, chegou um momento, Biraca e Gabi, que eu pensei assim, rapaz, eu nada posso contra a verdade, senão pela verdade, que é o que o próprio Paulo fala. E eu costumo dizer que eu fui vencido pela verdade da fé. E aí eu disse, eu vou abraçar isso. Não tenho todas as respostas, obviamente que não, muito novo ainda, estudei muito pouco, sei muito pouco, mas aquilo que eu estudei, pude verificar, me convenceu. E aí eu costumo dizer que eu fui vencido pela verdade, e aí a teologia entrou na minha vida, porque aí eu comecei a estudar mesmo, me aprofundar, isso com 15 anos, mas isso aí já estou com 29 agora, né? Um pouco mais de 10 anos aí. 14 anos na estrada. Dos temas que eu vi você abordar, você palestra também, não é isso? Você prega? Dou palestra, prego, dou aulas. Se tiver algum vídeo dele no ponto, ele palestrando, eu gostaria de ver, mostrar ao pessoal. O canal no YouTube tem. É. Eu não sei, eu acho que o último lugar que eu postei foi lá em Teresina mesmo, que eu estava lá. Enquanto ele está vendo ali, eu queria te fazer umas perguntas. Jesus foi casado com Maria Madalena ou não? Você não. aborda isso no vídeo seu. Isso. E eu mostro ali porque é o seguinte, de onde é que surgiu essa ideia? Isso fomentou no mundo todo, principalmente por causa do livro de Dan Brown, que é um excelente romance policial, muito bom, cujo personagem principal é um historiador. Né? E esse texto, esse livro, essa história de Dan Brown, se baseia, para dizer que Jesus foi casado com Maria Madalena, em um texto apócrifo, como nós chamamos, que é desconhecido sem autoria. Isso aí, que é fora da Bíblia e a gente não tem uma autoria reconhecida. Quem foi que escreveu de fato? E é atribuída a Filipe. Então, todos esses textos apócrifos... Filipe é um dos... Como é que se chama? Aquele ali... É um dos livros que não aparece no... O quarto. O Filipe, ele tem um livro, não é? Então seria esse proto-evangelho de Filipe. Mas por que atribuído a ele? Não é que o texto... Isso aí, esse texto apócrifo, você encontra gratuito na internet, é domínio público. Dá para ler ele na íntegra, tranquilo. É só procurar no Google mesmo. E nesse texto, esse texto ele não fala que Maria Madalena e Jesus foram casados. Porém, existem algumas insinuações ali no texto, por exemplo, que Jesus amava Maria Madalena mais do que os apóstolos. Que a beijava. Que a beijou, só que não disse onde. Exato. Só que a gente vê, por exemplo, nas epístolas de Paulo, sobre o ósculo santo. Ele fala, saúdo-vos com ósculo santo. O que é ósculo? É beijo. É o beijo, o ósculo é beijo. Então, você vai num povo árabe, por exemplo, os homens andam de mão dada em alguns lugares. É uma demonstração de amor, não tem nada a ver com sexualidade da pessoa, não. É amizade, entendeu? É uma expressão de amor entre eles. No Brasil não tem muito isso, principalmente nos cabas da peste do Nordeste. Mas, esse daí foi lá em Teresina, eu ministrando lá para os jovens. O seu pastor ele falou aqui, o pastor auxiliar, né, aqui na igreja, dos jovens, ele falou algo interessante. E quando nós ofertamos ao Senhor, nós estamos dizimando ao Senhor, nós estamos dizendo a Ele que Ele é mais importante do que o dinheiro, não é assim? E o texto que Deus ele colocou no meu coração para ministrar a vocês desde alguns dias atrás, quando o pastor falou comigo, foi a respeito do jovem rico. E no versículo 17 em diante diz assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: falta-te uma coisa, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro aonde? No céu. E vem, toma a tua cruz e me segue. Mas ele, pesaroso,
triste, angustiado, esta palavra, retirou-se, porque possuía muitas propriedades. Pega a sua Bíblia e diga assim: essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Fala muito bem, Eu né? tenho o que ela diz que eu tenho. Eu posso o que ela diz que eu posso. Nessa noite serei ensinado pela palavra de Deus. E corajosamente eu declaro que a minha mente está alerta. O meu coração está receptivo. Agora bem forte. Bom. Nunca mais serei o mesmo. Você Pronto, nesse texto que eu acabei de ler, você vê, Jesus amou o jovem rico. Então Jesus amava as pessoas, não tem problema nenhum ele ter amado Maria Madalena. Então esse texto e outros não provam que de fato Maria Madalena foi casada com Jesus. E outra coisa é que, apesar do texto apócrifo ser atribuído a Filipe, como eu estava falando, não é autoria confirmada. É porque todo texto apócrifo a gente sempre batiza de algum jeito. Evangelho de Filipe, de Tiago, de não sei quem, por causa do destaque de algum personagem naquele texto. Mas não quer dizer que foi ele que escreveu. Fora isso, teve falsificações também, que eu apresento no vídeo. Né? Enfim, então a gente não tem base para dizer que ele foi casado com Maria Madalena. Eu acredito que não combina com a missão dele aqui. Né? Que era de fato morrer pelos nossos... Imagina, casou, teve filho com a mulher, fica aí que eu vou ali morrer na cruz. Não faz muito sentido. não faz, não quer falar? Hoje eu estou perdida, viu? Um professor aqui, um professor ali, Não, mas você- história, geografia, Não, tá mas tudo você- ali, ó. Mas você, Hoje... você não vai ficar perdida porque o tema é interessante. Não, é extremamente interessante, mas o pessoal vai ver que eu não vou ficar falando muito, não. Vou falar você o que eu não pergunta, sei. Você pergunta, você não sabe pergunta. Eu mesmo vou perguntar muita coisa que eu não sei que ele domina. Uhum. E eu gosto. Mas é muito interessante. Eu só muito sou bacana. um apreciador do tema. Por exemplo, o diabo. Eu vi também alguma coisa sobre o diabo. Um vídeo que você fez sobre o diabo. Tem como ver ele aí? Tá onde? No Instagram? É no YouTube, tudo no YouTube, né? Tudo no YouTube. O vídeo sobre o diabo, ele tem é? vários É o vídeos. primeiro É lá. o primeiro eu lá em acho. cima. Lá em cima. Esse aqui? Não, Não, mais Isso é em cima. Apocalipse. ali ó, Lúcifer. Lúcifer, certo. Roda esse vídeo aí. Claro, eu sou Gabriel Stevenson, historiador, apologista e youtuber. E se eu te disser que Lúcifer não é o nome do diabo? A verdade é que Deus foi na Bíblia, seja em hebraico, lá no Antigo Testamento, ou em grego, no Novo Testamento. Não diz em canto nenhum que o nome do diabo era Lúcifer. Na verdade, Lúcifer nem sequer é um nome próprio. Essa confusão de achar que o nome do diabo era Lúcifer se iniciou no século V. Sim, aí... São Jerônimo, Bom. um dos grandes doutores da Igreja Católica. Aí, até aí tudo bem, até aí é de conhecimento já público em relação a Lúcifer ter sido um anjo, né? Sim. Um anjo Querubim. de luz, né? Isso. E que se rebelou contra Deus, né? Isso. Que era inclusive o favorito de Deus, né? Alguns relatam que ele é um dos favoritos de Deus, né? Junto com a Gabriel, né? Que é um arcanjo também, um anjo também. Anjo Gabriel. Anjo Gabriel. Anjo Miguel. Anjo Miguel, e ele era um dos anjos. E ele não foi assim um demônio na expressão, ele foi um anjo caído, ele foi jogado para baixo. Deus ele não Até. criou demônios, Não criou. Ele criou anjos. Isso. assim como ele criou seres humanos. Por que existem seres humanos maus hoje? Porque se rebelaram contra Deus e continuam se rebelando até hoje. Porque existe demônio. Muito bom. Demônio é só uma classificação de anjo. Porque Anjo- assim, não anjos deixa não de ser são anjo. seres humanos, pelo menos na Isso, no que eu isso. consegui Não, ler, não são são. seres humanos. São seres totalmente celestiais. Eles não Celestiais. têm carne como a gente, né? Mas eles também se rebelaram contra Deus, alguns deles. E aí surgiu essa classe de anjo que a gente chama de demônio. Mas eles são anjos. A Bíblia ela fala assim, o diabo e seus anjos. Então são anjos. Só que são anjos demoníacos, que a gente chama, né? A gente tem querubim, serafim, arcanjo, como você citou, né? São classificações Não. angelicais, né? Lúcifer não é igual da série, não, né? Não, não é aquilo não. Não tem nada a ver com aquele da Aquele ali é o Lúcifer gourmet. gourmet. Que inclusive, a gente estava conversando antes, a gente não sabe nem, ele também não sabe nem de onde surgiu essa caricatura feia, horrenda do demônio. Que na Vermelha, verdade ele era né? bonito. A gente sabe, um anjo. a gente sabe que veio da Idade Média. É, Só que nenhum historiador ele vai conseguir apontar o epicentro. o epicentro da Não dá. É Como muito surgiu complicado, aquilo. A gente sabe que o próprio povo já foi nutrindo essa imagem do demônio com chifre, vermelhinho, vermelho, rabo, O fogo. um fogo, casco de bode às De bode, vezes.
às vezes várias Aquele cabeças, negócio enfim. na mão, né? Aquele Negócio. tridente na mão. O tridente, a Bíblia nem fala de tridente. Quem tem tridente? Poseidon. Poseidon. Talvez possa até ser, né, uma possível, como é que eu posso dizer, como é que chama? Referência, né? Eles pegaram essa referência da mitologia grega e botou no Satanás, né? Você veja, o símbolo nazista, a suástica, vem do Antigo Egito. Ela foi capturada dali e levada para... O budismo tem o símbolo da suástica. Da suástica. Ao contrário. Ao contrário, é verdade. E teve um tempo atrás que o Japão teve que mudar o símbolo da suástica, que não tem nada a ver com o nazismo, mas com o budismo, por causa do nazismo. Exatamente. Porque o povo não ia entender, né? Os estrangeiros que iam chegar O que lá. ficou mais forte foi o símbolo nazismo, do infelizmente, né? Infelizmente, pelo lado ruim. A questão de Jesus, eu vejo muito como uma questão histórica, antes de ser religiosa. Até porque nós temos história bem mais antiga do que Jesus. Jesus é 2000 anos, é recente, do ponto de vista histórico, né? Então tem pessoas dizendo, será que Jesus existiu? Isso com certeza. Não, hoje não tem dúvida, Biraca. Não tem dúvida mais, né? Mesmo os críticos, aqui eu estou falando de críticos que de fato se debruçam para estudar, né, acadêmicos e tal. Você não vai encontrar nenhum ateu acadêmico, de fato, que estuda essa área, que vai dizer que Jesus não existiu. É muito difícil, porque a gente tem muitas fontes históricas. A própria Bíblia, Biraca e Gabi, é um dos livros que a gente tem, na verdade é o livro que a gente tem historicamente, em questão de registro, de preservação do registro, mais confiável em toda a história. Porque a gente tem dezenas de milhares de manuscritos. Para quem não sabe o que é um manuscrito, é um texto feito à mão, copiado à mão. Dezenas de milhares, são mais de 30 mil manuscritos só do Novo Testamento. Desde fragmentos, são pequenas porções, até livros completos do Novo Testamento. Vários. E se a gente for comparar Ilíada de Homero, que está em segundo lugar, a Odisseia, que é o texto que está em segundo lugar, ela tem menos de 100 cópias manuscritas. Então é uma distância absurda. Mas ninguém está dizendo aí que a Ilíada é falsa aí. Eu tenho uma questão para a gente discutir, para você me esclarecer também. Jesus, em vindo para a Terra, ele teve uma missão, ele fez a formação da sua equipe, né, seus apóstolos, para trabalhar com ele, saiu resgatando os improváveis, que a maioria dos apóstolos são improváveis. Com certeza. Não são cleros, vamos dizer assim, pessoas cultas, não. Ele saiu resgatando um pescador e coisa e tal. E essas pessoas ficaram incumbidas de divulgar as ideias. O Pedro, de fundar a igreja, enfim. Só que tem um filme que eu assisti, não é recente, é um filme antigo, mas muito bem feito, chamado Estigmata. Assista. Muito bom. Para você vai adorar. Ele é histórico também. É ficção. Eu tenho que dizer que é ficção, não posso dizer que se prova o que tem ali. Mas o teor do filme. O padre do filme, que era um dos atores principais, ele começou a ter os estigmas de Cristo. Certo. Que São Francisco de Assis teve também. Só que ele morre. E isso é passado por uma prostituta que viveu com ele estava ajudando, coisa e tal. Enfim, passou para ela. Ela começou a ter os estigmas também. Resultado, o que é que esse padre fazia? Esse padre resgatou os escritos de Cristo. O que Cristo deixou escrito. Certo. Porque não tem nada na história que mostra que ele deixou nada escrito. Sim, foram os outros, né? Foram os outros, não ele. Isso. Né, os apóstolos fizeram, né? Isso. Não ele. Aí, uma trama tão gostosa de você ver, que é o seguinte: hebraico antigo, a língua antiga de Deus, de Jesus, né? Jesus era o hebraico na época, né? E o hebraico antigo, ele deu até um nomezinho lá da língua, nem não me lembro, mas era um hebraico antigo, não era nem o hebraico de hoje, é o antigo mesmo. Sim. E estava lá os escritos de Jesus. Por essa frase, a Igreja Católica estava correndo atrás desse padre, tentou matá-lo, inclusive, para tomar esses escritos, que dizia uma única frase que não agradou à Igreja, que era o seguinte:
levanta um pedaço de pau, uma pedra, e lá estarei. Não habitarei em templos suntuosos. Essa frase foi a frase que a Igreja Católica queria suprimir, e como um todo, os escritos de Cristo que tinham sido encontrados. É uma ficção, ninguém prova isso, mas o filme é sensacional. Por quê? Muito bom mesmo. Porque o Cristo que eu vejo na história, ele não ia concordar com templos suntuosos. Ele era muito simples, né? Muito simples. E o povo, a igreja dele, que são as pessoas que fazem parte, que congregam, que isso é a igreja, não são os templos, a igreja católica hoje milionária, bilionária, e o povo passando fome, necessidade. Ele não ia concordar com isso. E a igreja, Ele ia concordar com muita coisa. ele ia mudar isso. Ele era revolucionário, pelo que a gente consegue ver, ele era revolucionário nesse aspecto, né? Então, o filme é sensacional, não é bom não. É bem feito. Vou procurar. Bem, vá Acho que só no tem no Instagram, YouTube. no YouTube, né? Você vai encontrar no YouTube ou em alguma... Estigma, né? Estigmata. Estigmata. Os estigmas, né? De Sim, Cristo, sim, se você colocar. Aí eu vejo, a pergunta que eu venho fazer agora a você, como teólogo, como historiador, existe essa possibilidade de Cristo ter deixado algo escrito? Não, é muito difícil, porque os mestres, eles não tinham costume de ficar escrevendo, não. Quem escrevia eram os discípulos. Não era um hábito. Não era um hábito, não. Quem escrevia de fato eram os discípulos. Oralidade, só Era oralidade. E você vê que os evangelhos, por exemplo, que é o que de fato se tem a respeito da vida dele, né? É nos evangelhos e não nas epístolas de Paulo, de Pedro, etc. Então a gente tem Mateus, Marcos, Lucas e João. Você vê que Jesus, ele vai falando, ele vai fazendo as coisas, vai indo para tal lugar, encontrando não sei quem, e alguém por trás está registrando. Você tem essa noção quando você lê o evangelho. Alguém está registrando. Não quer dizer que foi no ato, entende? Mas guardou na memória e depois registrou. Então, os mestres, eles tinham esse pessoal que estavam ali acompanhando mesmo para registrar os seus ensinos, registrar a sua vida. E qual é a ideia dos evangelhos? É justamente fazer uma biografia de Jesus mesmo. É o que ele ensinou, o que ele deixou, até para comparar aquilo que os apóstolos estavam ensinando depois daquilo que Jesus ensinou também. Né? Porque você vai ver muita coisa que Paulo ensinou que está em sintonia com o que Jesus ensinou, Pedro com Jesus, todos eles com Jesus, entendeu? Então eles vêm para registrar quem é Jesus. Agora, cada evangelho de forma individual, você vai perceber também algum propósito individual. Por exemplo, Marcos, ele é o menor dos 4 evangelhos, e o grande foco do evangelho de Marcos, por exemplo, é mostrar os milagres de Jesus. Isso. É milagre o tempo todo, não que os outros não tenham. Mas o grande foco de Marcos é esse. Qual é o grande foco de João, por exemplo? É mostrar que Jesus é o Logos divino. Existia uma ideia na Grécia Antiga, certo? Do Logos divino, que era uma mente que ordenava todo o cosmos e criou tudo que existe, que a gente vê. E aí o que é que João está dizendo? No princípio era o verbo. O que é verbo? No grego original é Logos. No princípio era o Logos estava com Deus, o Logos é Deus. Então esse Logos que vocês estão falando, que criou tudo, que ordena, que sustenta todas as coisas, é Jesus. Ele virou homem, nasceu de Maria, ele andou conosco, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Aí aqui eu já estou em 1 João, que é a epístola do mesmo apóstolo e tal, né? Que ele fala sobre essa questão. Pedro também ele vai falar sobre essa questão na sua epístola, sobre a glória do unigênito do Pai e etc. Você vê Mateus. Mateus, ele tem muito foco no cumprimento de profecias. Nos primeiros capítulos você vai ver. Isso aconteceu de acordo com o que os profetas falaram, para que se cumpra a profecia tal, de Isaías, de não sei quem e tal. E o grande alvo, público-alvo de Mateus eram judeus, por exemplo, convertidos. Entende? Então, cada evangelho tem o objetivo máximo, né, geral, de apresentar Jesus, a biografia de Jesus, o que ele ensinou, etc. Mas cada um, de forma individual, vai focar em algum aspecto. Né? Porque, veja, só explicando um pouquinho também para você pode perguntar, a mim não, é ele. Os judeus não tinham Cristo como o Salvador, como o Filho de Deus. Eles tinham como um profeta. Na verdade, ele era considerado profeta. Para eles era Moisés. Moisés era a principal figura do judaísmo.
né, que trouxe eles do Egito, que atravessou com eles. Depois de Abraão, Depois de o mais Abraão. famoso é Moisés. Exatamente, Abraão é o pai, né? Isso, a pai da base, fé ali. pai da fé. Então, Jesus, que dizem também que era judeu, não sei, aí eu queria lhe perguntar, por isso que eu estou falando Não, isso. com certeza, né? Jesus era judeu, Sim, filho de judia e filho filho de judeu, né? Filho de Maria e de José. Adotado por José, né? Adotado por José. Exato, então era judeu, era parte dele. E outra coisa interessante, veja, eu acho que a morte de Jesus, a crucificação, foi uma questão política, até onde eu entendi. Caifás, que era o líder religioso, Teve também esse aspecto, com certeza. era o líder religioso, era o sucessor de Anás, que era o sogro dele. Anás era o sogro, que era o grande mentor do judaísmo naquela época. E viram a ascensão de Jesus muito rápida, com os milagres, e tiveram medo de perder o poder naquele período. Só que os romanos, para manter aquela célula em paz e sob domínio, tinham que negociar com os judeus, que eram a maioria naquela época. E aí o Anás incita o Caifás para... Judeu, o senhor está falando etnicamente ou o senhor está falando de uma facção? Uma facção. Tipo fariseu. Não, porque judeu seria etnia. Etnia. Aí, no caso, o senhor está falando de fariseu. Fariseus, Que era uma seita, uma facção dentro fariseu. do O judaísmo. judaísmo seria, nesse contexto, o povo, não a religião, o povo. Então, veja, aí a história fala aqui, fala que Anás, com medo disso, que já estava fora, ele estava só dando as ordens, mas quem estava de frente era Caifás, já incita Caifás para ir junto a Pilatos, para arrumar um jeito de tirar Jesus do circuito, senão ia atrapalhar a fé dele, a religião dele, o negócio dele, que Jesus, inclusive... O domínio que eles comercial, inclusive, né, que eles tinham, sobretudo, né, eles recebiam moedas, recebiam juros para fazer isso. Então é uma questão política aí, viu? Questão política. Pronto, o senhor falou uma coisa interessante mais cedo no programa sobre Jesus ter escolhido os improváveis, né? Foi. De fato, olha só que interessante. Todos os apóstolos, com exceção de Judas Iscariotes, vieram da Galileia. Que tem 2 Judas. Isso. Os Iscariotes é o traidor. E o Tadeu, que é o bonzinho, né? Que é o bonzinho. São Judas Tadeu, né? Costuma dizer. E, no caso, esses 11, exceção de Judas Iscariotes, vieram da Galileia, que era o pior lugar considerado na época. A Rocinha. Era a Rocinha, para você ter um discípulo. Qual era o melhor lugar? Da Judeia, que era uma região. E quem veio da Judeia? Provavelmente Judas Iscariotes. Porque existia uma cidade na Judeia chamada Cariote. Iscariotes não é o sobrenome dele, não. É a origem dele, é de onde ele veio. Judas veio de Cariotes. Isso. Maria Madalena, Maria de Magdala, que era o nome de uma cidade. Entende? Naquela época não tinha essa questão de sobrenome, como a gente tem hoje em dia, certo? Então, ele foi o que teve a melhor origem para os discípulos da época, veio da Judeia, e foi o que traiu Jesus. Mas vamos focar nesses 11 aqui. Mateus era cobrador de imposto. Ele era, como é que chama? Tem um nomezinho, rapaz. Eu sei, Me ajuda aí, Bruno. Bruno sabe. Eu sei. Os cobrador de imposto. O cobrador de imposto. Mas eu sei o nomezinho. Sumiu da cabeça mas agora. Mas tudo bem, passa. Cobrador de imposto. Cobrador de imposto. Cobrador de imposto, sendo judeu, ele era inimigo dos judeus. Os judeus renegavam ele. Tu é um traidor, tu se vendeu para Roma. Aí Jesus vai e chama um camarada desse para ser seu discípulo. Ele chamou Simão, tinha 2 Simão, Simão Pedro e Simão o Zelote. O que era o Zelote? O Zelote era uma das facções. Existia fariseu, saduceu, existia Zelote e outros. O Zelote eram os terroristas da época. Eles sequestravam, matavam, torturavam. Era o Osama Bin Laden e a facção dele. Só que judeu, né? Só que judeu. Então, assim, Jesus, ele reconhece neste homem um coração íntegro, puro, diz, rapaz, sai dessa vida aí. A gente não sabe como foi esse chamado, porque isso não está registrado na Bíblia. Mas sai dessa vida aí e me segue. E seguiu Jesus. Aí você vê 4 pescadores, homens comuns, seguiram provavelmente o ofício do pai, porque era comum, né? Jesus era carpinteiro por quê? Porque José era carpinteiro. Né? Então era muito comum que o filho seguisse... E tinha um deles que era violento, pai. viu? Tinha um deles que era a espada. Pedro, né? Que era pescador. Um pescador e que era um homem de confiança de Jesus. Inclusive, bem contraditório, né? Porque se você tá aperreado, o povo diz assim, vai pescar. Vai pescar. E Pedro ficou incumbido de criar a igreja.
de Jesus. Ele não tinha brincadeira com ele, era na espada, violento. Veja que E aí Jesus trabalhou no coração dele, né? foi. Para ele mudar, porque Mudar esse Pedro violento você vai vendo desaparecer no livro de Atos. Que o livro de Atos é a continuação direta do Evangelho de Lucas. Isso. Você vê não um Pedro mais violento, mas um Pedro que se deixa prender por amor a Cristo. Em que os líderes das facções judaicas ameaçam ele, ameaçam João, ameaçam a igreja, né, em geral. Não pregue nesse nome. Aí Pedro vai fazer o quê? Prega. Por quê? Porque Jesus mandou pregar. Vamos dar um break aqui. Vamos dar um break rapidão, rapidinho, né? Dei o break pra você. Já dei. Já deu o break. Chegou a nova sensação da Caoa Chery. O novo Tigo 5X agora é Pro. Pro é progresso. Pro é inovação. Pro é tecnologia. Pro é emoção. Novo Tigo 5X Pro. Mais do que um ícone. A verdadeira face da evolução. Vamos brindar a nossa cultura com salvas e vivas, a nossa paixão, o meu patrimônio Guaraná Jesus, orgulho do meu Maranhão. Vamos brindar o meu patrimônio Guaraná Jesus, orgulho. Chegou a latinha do São João. Guaraná Jesus. Sabor quentou a nossa tradição. Voltamos então, eu volto, você dá o break, eu volto, certo? Voltamos. Já papo, voltamos. olha, o papo tá sensacional. Esse papo, a pena que eu faço assim, a pena que eu tenho é que é pouco tempo, uma hora não dá para discutir tudo. Eu vou ter que trazer ele num outro momento para falar de política. Opa, excelente. Que a gente vai falar hoje de religião, não dá, é muito curto o tempo, a gente está aprendendo muito. É um aprendizado legal, espero que vocês estejam gostando, eu pelo menos estou adorando, é um tema que eu passo a noite toda falando e aprendendo, mais aprendendo do que falando. Aí só para fechar essa parte que a gente estava conversando antes do break, né? Veja, Jesus ele chamou o povo comum, os mestres não chamavam povo comum, chamavam pessoas que se saíram bem na escolinha dos judeus, decoraram a Torá, entende? Eram bons religiosos, falavam bem. Aí Jesus chamou os caipiras. Será que daí vem aquela expressão que Deus não escolhe os capacitados, capacita os escolhidos? Ah, com certeza, né? Toda a nossa capacidade vem de Deus. É. Você entrou num assunto interessante, né? Uma vez, Nabucodonosor, livro de Daniel, ele olhou para o seu reino, para suas riquezas, e ele se orgulhou, porque ele disse no seu coração, fui eu que consegui isso aqui. Aí o que acontece? Ele fica louco por um tempo. Só que ele não fica louco 100%. Ele ainda manteve um certo nível de sanidade, porque depois ele voltou e se arrependeu. Ainda estando louco. Quando ele se arrepende de não ter dado glória a Deus, aí ele volta à sua sanidade. Em Deuteronômio capítulo 8 ele fala assim, que quando você adquirir riquezas, quando você conquistar as coisas na vida, não diga que foi a força do teu braço. Antes, te lembre do teu Deus, que é Ele que te dá a capacidade. Então, até o não religioso, na crença bíblica, né, na fé cristã, judaico-cristã, nós vemos que é Deus que dá a capacidade. Ele deu a todo homem a capacidade de prosperar, de vencer na vida mesmo. Agora tem que trabalhar, né? Mas a glória é sempre de Deus. Os dons. Os dons, os talentos. Os né, talentos, né? Que... Você vê, nem todo mundo canta, que ia ficar sem graça. Exatamente. Nem todo mundo toca, né? Nem todo mundo pinta. Exatamente. Não só existe uma cor, existem várias cores. Isso, E com o tempo até as degradações das cores, as atenuantes. Então, já imaginou que o mundo chato? Todo mundo. Todo mundo fazendo a mesma coisa. Então essa diversidade é que dá o equilíbrio, dá E tudo vem de Deus. Uma outra coisa que eu queria entrar com você é o seguinte. Você leu O Inferno de Dante, né? Li. Pronto. Eu tenho certeza que eu tinha lido. É antigo, Idade Média, é um linguajar um tanto quanto rebuscado, não é fácil você entender. Mas na verdade é a passagem a visita pelo céu, inferno e purgatório, essas três fases. Isso. Começa pelo inferno, né? Começa pelo inferno, purgatório e céu. Os estágios.
Isso. Toda religião prega que a alma existe e que é imortal. Não conheço uma que não pregue uma vida futura. Uhum. Mas tem. Poucas pregam a reencarnação. A ressurreição não, é a reencarnação. Isso. Poucas no caso. O que eu queria perguntar a você é o seguinte, falando eu ia fazer 2 links agora, esqueci de um. Tô ficando velho. Eu estava falando exatamente eu vou dar uma pausazinha para tu cortar, certo? Porque eu ia fazer um link. Não vai cortar não. Não, ele corta. Não, Cara, vai voltar. Podcast é assim, não vai cortar nada. Porque, veja, eu ia fazer um link, eu tava falando... Você ia falar do céu, Ah, certo. do Céu, inferno e purgatório. Pronto, Voltei né? agora. Não precisa cortar nada, certo. não. Corte não, viu? Dante Alighieri, certo? Se isso for verdade, se existirem realmente os 3 estágios, Eu acho que a gente tá no purgatório. a gente está num dos estágios. E eu acho também que é o purgatório. Eu fiz não é um o artigo céu. sobre isso. Vamos lá. O que seria o céu? Tranquilidade, pureza, paz. Né? Isso aí. O que seria o inferno? O oposto disso. É o castigo, né? É o castigo, é o inferno, é aquela coisa. O purgatório é um local onde tem um pouco de cada coisa. É um equilíbrio. Né? Você está purgando para melhorar, para passar para o céu. E eu acho que a gente está no purgatório, a gente está nesse Eu estágio. também acho que é tanta porque coisa. o que tem de coisa, mas tem coisa boa também. Só tem coisa os ruim. dois, então. Não tem dos dois? Então, se nós estamos num estágio, seria esse o estágio. Eu também acho. E você pensa o que sobre esses 3 estágios? Agora fale. Isso é bem igreja católica medieval mesmo. Né? Assim, a crença do purgatório, para começar logo, não A Divina existe... Comédia. Isso, é a Divina Comédia, de Dante É o Alighieri. nome do livro. Não existe dentro da crença protestante, né? Da teologia protestante, a questão do purgatório. Existe no catolicismo, né? Então, a ideia no catolicismo é que o cristão, quando ele morre, primeiro ele passa pelo purgatório, que é um lugar de fogo. Você vai purgar o seu pecado, que é como se fosse uma purificação da sua alma, para depois você ir para o céu. Isso. E isso foi um dos motivos da briga com Lutero. Porque existia a cobrança de indulgência. Isso bem antes de Lutero já existia essa cobrança, só que arregaçou o negócio na época dele. As cartas que ele escreveu são de gesta, não, como é que se dá o nome? São 93, né? 91 teses. 91 teses. 95 teses. Errou os 2. Errou 2, 95 teses. Isso. Os 3, né? Esse nome mesmo, né? Os 95 os dois, teses os dois, de né? Lutero. 95 teses. Que ele pregou Mas lá. a gente tá com o professor aqui, cara. A gente pode errar. Não vai ser Então, grave. você errou e queria cortar. Não, eu não errei, eu me esqueci. Eu me esqueci das ligações que eu queria fazer, conexões que eu queria fazer. Aí eu não faço questão de errar, até porque eu não sou especialista, eu sou só um observador. Tá batendo papo. Pra bater um papo, né? E aí Lutero, ele dizia assim, foi uma das reclamações nas teses, né? Algumas das teses ele reserva para criticar a questão da indulgência. Porque se dizia que você bota uma moedinha lá na caixa e o camarada sai do purgatório. Oxe, é assim fácil? Ia pro céu, comprava o céu, a igreja vendia. Até um tempo desse aí teve umas igrejas vendendo terreno no céu, né? Na década Aí de 90 por aí. Lutero se revoltou com isso. Pois é. E outras coisas também, né, que aconteciam, mas depois de um tempo, né, que o protestantismo abandona essa questão do purgatório, porque a gente não encontra base bíblica. Então isso vem daquilo que a gente conhece como a tradição da teologia católica. Foi algo que foi surgindo no seio católico. Inclusive até hoje, a Igreja Católica ela coloca o magistério, que são os doutores da Igreja Católica, acima da Bíblia, em termos de dizer o que é e o que não é. Em que sentido, né? Seria o STF de hoje. Fazer um paralelo, uma analogia. Ele está acima da Constituição e diz o que deve ser e o que não deve, independente da Constituição. Eu não quero dizer aqui que a Igreja Católica menospreza a Bíblia, certo? Eu entendi. Não é isso. Mas assim, a Igreja Católica ela se coloca na posição de dizer coisas a mais, coisas além, que a Bíblia não fala. Não está descrito na Bíblia. Como, por exemplo, a Assunção de Maria. Assim como Jesus subiu aos céus, a Igreja Católica ela defende que Maria também subiu aos céus, em vida. Entende? Então isso aí o protestantismo não abraça. Agora a gente abraça que ela foi virgem, que ela concebeu de Jesus. Isso aí ninguém nega isso aí. Entendeu? A questão da imagem na Igreja Católica e na Igreja Protestante, pós-Lutero, que sim, mas só respondendo, eu acredito que a gente está na Terra, viu?
Mas a Terra Agora, seria, quem morrer- seria que estágio? Vamos pensar nos estágios. Levando em consideração... Mas Dante, ele não diz assim que é só essas três. Não, eu sei. né? Mas levando em consideração que a abordagem seriam essas três, a Terra seria o quê? Nesse contexto. A Terra, quarta... na minha opinião, a Terra é o estágio intermediário. O homem ele foi criado O para estar aqui inicial, na você Terra. fala? O Sim. estágio inicial. Sim, porque quando a gente nasce aqui na Terra. As almas... Ela vem aqui na Terra. As almas, existe alma nova? Ou as almas Como? são as mesmas? Por exemplo, eu e você. Aham, Nós temos hoje uma população que são de 7 bilhões de pessoas. isso. Então, se nós somos almas novas, Uhum. ou somos almas velhas que está reencarnando ao longo de todo esse tempo? Como Na que teologia seria? cristã, seja Eu protestante tenho tanta coisa para perguntar, ou por isso que eu tô católica, interrompendo. o que eu estava até falando sobre isso hoje com uma aluna, né? Que Hebreus capítulo 9, versículo 27 fala que ao homem está ordenado morrer uma só vez. Então, no seio cristão, na teologia cristã, não existe reencarnação. Certo. Existe ressurreição, Mas né? Que é a gente voltar só- à vida, no mesmo corpo. no mesmo corpo. Mas a gente só teve um até agora. Isso. Mas na teologia cristã, de novo, independente de catolicismo ou protestantismo, haverá um dia que todo mundo vai ressuscitar, que é no fim dos tempos. Certo. Os justos vão ressuscitar, ou seja, a alma volta para o corpo, para a vida eterna, que a gente vai desfrutar do reino de Deus que é estabelecido nesse mundo. Por isso que a Bíblia fala de novos céus e nova terra. Já escutou essa expressão? Que está lá no livro de Apocalipse. Então Deus ele vai refazer o mundo. Por que ele vai refazer o mundo? Porque esse mundo ele foi afetado pelo pecado. E Deus ele criou Adão para estar na terra. Só que era um paraíso aqui. Né? Era um lugar perfeito, não tinha pecado, não tinha mancha, né? Mácula nenhuma. Entende? E os maus vão ressuscitar também, mas para punição eterna, que não vai ser na terra. O livro de Apocalipse fala da segunda morte, o lago de fogo. Então as pessoas com o corpo vão ser lançadas lá. Onde vai estar o diabo, o anticristo. O anticristo todo mundo já ouviu falar, né? Já falaram do anticristo. Inclusive você fala do anticristo. Fala assim. Que No parecia canal. um Lion que está na ONU. fizeram- Tava lá, né? Tiraram, né? Tiraram, não foi? É uma coisa interessante, é um papo legal, esse papo do anticristo. Isso. Que está previsto na Bíblia, inclusive, não é? No Tá. Apocalipse, tá O anticristo previsto, ele não. virá no fim dos tempos, né? Que não é agora, né? Não é agora. Então, assim, o ser humano ele é inicialmente colocado na Terra. Quando a gente morre, ou a gente vai para o céu ou a gente vai para o inferno. Mas o estágio inicial seria aqui. Esse Entende? seria uma das hipóteses, né? Bom, é assim, a questão do espiritismo, voltando a falar no espiritismo, né? E eu acho interessante, eles vivem, eles falam muito da questão da reencarnação, né? Da melhoria do espírito, da evolução espiritual, com as vidas que a gente tem por aqui. Tem alguns relatos muito fortes sobre isso. O que é que você acha disso? Como católico, Cristão. cristão que você é, desculpa. Sim, do espiritismo em Do relação espiritismo, em relação a... à reencarnação. A gente não crê, né, na reencarnação porque a gente se baseia pela Bíblia. O protestantismo tem uma frase que diz assim: a nossa única regra de fé e prática é a Escritura Sagrada, né, a Bíblia. A pergunta vem a seguir, vou voltar com a pergunta. Se não tem reencarnação, as pessoas que nascem são almas novas? O senhor está falando assim, no sentido de que é uma alma que foi criada naquele momento. Naquele momento para nascer. Sim. Porque, veja, a população inicial, vamos dizer que tinha sido 100 mil pessoas. Vamos dar só um número. Uhum. Aí nasceu mais 100. Essas outras 100 são novas. São novas. E aí, por diante... Zacarias capítulo 12, um dos profetas, né, que são chamados de profetas menores no Antigo Testamento. Zacarias 12:1 fala o seguinte, que Deus ele forma o corpo do homem, e dentro do homem ele dá o espírito. Então, ou seja, o corpo do homem, ele vai nascer biologicamente falando, por causa da relação do papai e da mamãe. Né? Então vai gerar lá no útero da mãe aquele corpinho. Mas quem dá a alma, quem dá o espírito é o Senhor. Só que esse espírito ele vem a existir justamente na concepção. Não, ou seja, nós não cremos que existem vários espíritos no céu, ou em algum lugar que seja, esperando A sua vez. a sua vez. A gente não crê assim. Eu acho que o espiritismo não crê exatamente assim também, né? É porque, tipo, a alma ela reencarna. Mas eles também creem em novos espíritos sendo criados. Tem eu que acredito, ser. né? Tem que ser, né? Eu acredito. Porque depois que você pagou o que tinha que pagar, na teologia deles,
Aí você não reencarna mais. Revoluiu, né? O ponto Isso, de você estar num local melhor, Isso. não reencarna. Mas é uma discussão, é uma teoria muito É interessante. bem complexo. É bem complexa, muito interessante. Tem a Bíblia como um mediador de tudo isso, né? Isso. Que os estudiosos têm, no mundo inteiro, em todas as religiões, se baseiam muito nela. Quando não seguem, tem como referência, Sim. por um simples fato, a questão da vinda de Cristo para cá, que ficou muito bem registrada. Se Cristo fosse agora, se ele fizesse agora, ele teria o quê? Ele teria repórteres atrás dele, Instagram, Facebook, para registrar a passagem dele. aqui. Muito provável. Agora, se ele vier para cá agora, nesse momento, eu tenho certeza que ele vai durar muito pouco tempo. A não ser que ele venha numa carruagem de fogo, como alguns preveem. Nós cremos, de novo, pela Bíblia, né? Que Jesus ele vai voltar um dia, né? Paulo ele fala que nos céus, Jesus ele vai aparecer e ele vai estabelecer o seu reino aqui na terra. João, no livro de Apocalipse, capítulo 19, ele vai dizer que ele vem até no cavalo. No cavalo. Não vem na carruagem de fogo, mas vai vir no cavalo lá, para estabelecer o seu reino. Não mais no burro. Hã? Ele não vem no jumentinho. Não vem mais no jumentinho. Acabou-se aquela de jumentinho. Agora é o rei. Agora é o rei. Vem coroado, isso, com a espada na mão. Com a espada na mão. Tem que ser, porque esse povo que está aqui na terra... Isso. E Jesus, quando ele voltar, a gente não crê que ele vai voltar para sofrer de novo, não, né? Porque ele já fez isso uma vez só. Já fez e acabou. Tá feito. Isso. Eu acho que ele vem exatamente para... É o julgamento. O julgamento. Né? O que a gente chama de julgamento final, né? Popularmente falando. Olha, se ele vir, boa sorte para ele. Não, mas ele não vem mais como uma pessoa... como se diz a história, vulnerável, feito ele veio pela primeira vez. Ele veio vulnerável e veio para uma missão. Isso, era bem claro. Uma missão bem clara, a missão dele. Se ele não quisesse morrer, ele não ia morrer na mão de ninguém. Não. A prova é tanta que não tem um vestígio dele, um pedaço de osso dele, não se encontra. É por isso que a gente crê que ele ressuscitou, né? Entendeu? Não se encontra. Túmulo de Jesus, não se encontra. Túmulo de Maria, não se encontra. Não tem túmulo dessas pessoas. Outra coisa interessante, que antigamente eles eram colocados numa como é o nome? Numa urna, os ossos. Não, quando ele morreu, ele foi colocado numa caverna, né? Uma caverna, uma espécie de uma caverna com uma pedra. Não, a porta era uma pedra. A pedra, meu amor, para mover aquela pedra, preciso muitos homens para mover aquilo. Uma pedra muito pesada. E ele ficou sendo vigiado pelos romanos ali. Tinha vigia. Isso. E eles ficaram impressionados como ele conseguiu sair dali sem ajuda. Não chegou ninguém perto e moveu a pedra. Outra coisa importante é que quem viu ele pela primeira vez foi uma mulher. E as mulheres não tinham credibilidade para testemunhar sobre nada. Exato. Se a questão fosse só de marketing, eles botavam um homem para testemunhar. Exato. E não uma mulher. E um homem de destaque. Um homem de destaque. E foi uma mulher, Madalena. Maria Madalena foi quem viu. E que tinha má fama, né? E tinha má fama. Má fama e mulher, acabou. Nesse período não valia porque nada. Porque a Bíblia fala que expulsou 7 demônios dela. Exatamente. Então, não só dela, de outras mulheres também, mas veja, uma pessoa endemoniada, né? Tinha má fama naquela época. Né? A questão da Maria Madalena, que pegou muito assim, vamos dizer, a história conta, e as fotos mostram, é que ela estava na Santa Ceia. A única mulher presente na Santa Ceia, que foi fotografada, no caso, registrada junto de Jesus na Santa Ceia. E aí atribuiu-se a alguma aproximação a mais com Jesus. É fotografada mesmo? Não, é retratada. A foto que eu falo é um retrato, né? Um retrato das pessoas que fizeram parte, dos apóstolos de Jesus. Né? Isso aí quem defende é justamente no filme do Dan Brown, né? Que eu acho que é no lugar de João. Ele fala, até no filme fala isso, né? Tem um rosto feminino e tal, é Maria. Tem uma cena que fala disso daí. Mas assim, nos evangelhos mesmo, a gente só tem o registro dos apóstolos e Jesus. Né? Mas aí eles colocam, inclusive eu vejo quadros da Santa Ceia com a mulher. Eu já vi vários, não sei se são oficiais da Igreja Católica ou não. Eu não sei. Não. Mas eu já vi. Você nunca viu um quadro da Santa Ceia? Não, já vi, mas... Você pode olhar, tem Jesus ao centro e uma mulher ao lado dele aqui em pé. Ela não está sentada na mesa, porque ela não sentava, a mulher não sentava à mesa nesse tempo com os homens, né? Elas não eram dadas deram essa liberdade dos tempos para cá, entendeu?
Mas naquela época não tinha. Só no almoço familiar, né? É. Quando era almoço familiar, todo mundo participava, né? Mas não fosse Mas isso. quando era reunião de homens... Não sentavam à mesa. Entendeu? Então veja que coisa interessante. A gente vai abordando assunto, descobrindo coisas que você sabia de algumas coisas que tem aqui, outras não. Né? E eu queria ver mais um vídeo dele, que é... Passa aí que eu vou me lembrar qual é o vídeo para você colocar. Nós já estamos quanto tempo? Porque esse vai passar rapidinho. 53. Porra, já acabou. Já acabou. Isso daí... Não, isso aí não é meu não, hein? Não, acho que é. Entrou outro aí. Entrou outro. Isso aí. Deixa eu voltar mais aqui para a tela lá inicial. Tela inicial, ok. Essa tela aí que é onde tem todos eles. Isso. Lúcifer, a gente já... Olha, esse aqui é muito interessante, aquele eu sei ali. Esse aí é mais teor histórico. Agora é tudo baseado na Bíblia, né? Sobre a identidade do faraó do Êxodo. Você falou em qual eu sei? É isso aí mesmo que ele está... Que o que acontece, a Bíblia ela não fala o nome do faraó. E aí o que é que eu faço aqui nesse vídeo? Eu faço uma comparação da data, né, de quando aconteceu o Êxodo, com quem estava reinando. Ramsés II. Não. Sabe por que não? Porque Ramsés II, ele viveu cerca de 200 anos depois do Êxodo. Ah, certo. Ok, não bate. Isso. O que é que a gente tem aqui, que é o que eu apresento? A gente tem um faraó muito interessante, chamado Tutmoses III. Ele durou muito pouco tempo no trono. Ele foi antecedido por sua mãe, Hatshepsut, que ficou um tempo depois que o seu marido faleceu. Né? Cleópatra não foi a única mulher que ocupou o trono do Egito. E não só teve uma Cleópatra, você sabe. Isso aí. Não só teve uma. Virou meio que um título, né? Assim como César e tal. Mas enfim, aí esse Tutmoses III, olha só que interessante. Quando a gente compara com algumas coisas da Bíblia, o corpo dele não foi achado. Quando acharam a tumba, que eu mostro cenas da tumba por dentro aí, que não fui eu que gravei, tá, gente? Mas eu peguei na internet. No sarcófago dele existe o corpo de um jovem. Não é o corpo dele. É um corpo de um escravo que foi colocado ali. E essa prática era feita justamente quando você não tinha o corpo original e você botava outro corpo para substituir. Para a alma poder Isso. tomar o lugar. Botava as moedinhas pro barqueiro nos olhos, que é para... isso aí é os gregos, né? Os egípcios também. Os egípcios era o coração, né? Eles botavam muitas vezes um coração de pedra. De pedra, Que esse coração ele tinha que ser pesado na balança de Amite. Não, Amite era o que devorava. Isso. Era outra deusa lá, mas enfim. Outra deusa que tinha que ser aquele Isso. peso Aí exato. se fosse mais leve do que uma pena, aí entrava no paraíso. Não entrava de Só que aí o que era pesado? Era a bondade ou a maldade do coração. do coração. Pedra não tem bondade nem maldade. Exatamente. Aí era uma forma de driblar. Né? Os gregos pagavam o imposto para entrar, né, no mundo dos mortos, e os egípcios arrumavam um jeito de enganar. Aí tem uma oração, certo? Em todas essas tumbas. Essas tumbas eram coletivas, certo? Você encontra vários sarcófagos de outros faraós. No sarcófago dele, próximo a ele, tem a oração para ele, que é uma oração pelos mortos que morreram afogados. E aí você vai para a Bíblia. O faraó que perseguiu o pessoal dos hebreus, né, no Mar Vermelho, ele morreu no Mar Vermelho, afogado. Aí você meio que bate aí, porque o corpo sumiu, ficou lá na água, entendi. E ele morreu afogado. Morreu afogado. E é interessante porque essa o mar oração... fechou com ele. Isso. E essa oração é no plural. Essa oração não é por uma pessoa só, não. Ela fala de vários homens que morreram afogados e que o corpo ficou lá boiando e tal. É faraó e seus soldados. Então a gente interliga essas duas histórias, bate a data, bate essa questão do desaparecimento do corpo e bate essa questão da oração, né, para que ele encontrasse paz porque ele morreu afogado, que era uma forma terrível, né, para os egípcios morrer afogado, porque quem morria afogado meio que ficava em tormento na próxima vida, entende? Então eu apresento isso daí, certo? Aos afogados, aos que mergulharam, aos que flutuaram. Isso, eu mostro a oração. Ô Bruno, mostra aí, né, o nome do canal dele, isso. Gabriel Stives. Gente, olha, é porque esse papo, se a gente vai à noite aqui com esse papo, é muita coisa. Todos esses são vídeos de... Tem muito vídeo. Muito vídeo. É espetacular. Eu particularmente adorei. Não sei se é porque eu tenho, assim, muita... Você não pretende colocar cortes no TikTok, não?
Porque... Eu tenho um TikTok, só que lá no TikTok eu tô colocando um material diferenciado. Essa aí é minha esposa. Esposa. Isso foi no teaser Ela é do professora canal. também? Ela tá se formando como enfermeira agora. Ah, ok. Isso aí foi isso foi em 2019. Esse canal, na realidade, eu criei lá em 2019 e meio que abandonei. E aí eu voltei a publicar no passado. Tá entendendo? Mas é assim, pessoal, é Mas seus vídeos são sensacional. muito Vocês bons. Eu vão acho que adorar. se você investisse lá no TikTok, você ia ganhar uma Pronto, visibilidade boa. Aí no TikTok eu faço o quê? Não tem um negócio no Instagram que eu abro a caixinha pra pergunta e responde? Aí eu simplesmente faço o download dessa resposta e jogo no TikTok. No TikTok, é Eu tenho feito isso. Mas é bom você fazer uns cortes também dos vídeos seus. Dos porque vídeos, é muito bom, Sim. muito É bem bem produzido. Os temas são interessantíssimos. Isso aqui eu falo sobre aborto, né? Porque no cristianismo é uma causa... Monarca, nazismo e aborto. Foi uma polêmicazinha, né? Uma grande polêmica. Porque ele foi muito mal interpretado ali. Sim, foi. E aqui eu não falo mal dele, né? Eu só Não, peguei a sei, eu polêmica, peguei o gancho, porque todo mundo condenando, né, a questão do nazismo e tal. E aí eu acabei falando de aborto também, aquela porque história. para nós é um assunto muito importante. Muito polêmico. Né? Isso, muito isso. polêmico. Eu tenho a minha visão. No Instagram você não... No Instagram eu tinha um projeto, que era Apologética 21. Por isso que no teaser do canal que apareceu a minha esposa tinha o nome aqui, Apologética 21. Apologética significa defesa da fé. E nesse canal eu me proponho a defender a fé bíblica, né? A fé cristã. De viés protestante, no caso, né? E aí eu tinha uma página no Instagram também que era Apologética 21. Só que aí eu dei uma parada lá, porque eu comecei a perceber também que o Instagram... por exemplo, aqui no meu perfil pessoal, eu tinha menos de 1000 na época e eu estava tendo mais alcance no meu pessoal Do que no do Apologética 21. Mas olha, eu vou fazer o seguinte, vou parar aqui, vou pegar o conteúdo e vou começar a migrar devagarinho para o meu pessoal mesmo. E aqui, né, eu tenho um link ali em cima, já pega direto pro YouTube e tal. Bacana. E você falou que tem o sonho de ir para os Estados Unidos, né? Tem, sim, tem. E aí, pessoal, ajudem ele, viu? O Pix dele Tem o tá Pix lá ali na dele, bio dele. na bio dele, Ajudem a ele aí a realizar esse sonho dele. É um vitoriense muito talentoso, entendeu? A gente tá chegando ao fim, fizemos uma hora já, né? Yeah. Para os outros não ficarem reclamando também, a gente vai encerrar a nossa participação com muita pena, porque o assunto é muito bom. Eu posso só falar, Pode. encerrar uma coisa, que teve um programa que deu 1 hora e 14 minutos. Aí ele marcou aqui até o horário, então vamos usar os 14 minutos. Mas é breve. Sempre que eu tenho um espaço como esse, né? Ou numa rádio, já fui em rádio, ou num podcast como esse maravilhoso aqui, que eu acho que é o único de Vitória, né? Podcast tem dele. outros. Tem outro. Agora Tem eu outros. digo o seguinte, Tem outros. o nosso é o podcast, né? Não. Foca, né? Não Na fala cidade, assim. né? Assim. Eu acho que é, Nossa, é o amor. Vitória Cast. Eu acho que Melhor, não. tem melhor não. Eu acho que não é bom, Olha não. aí. Você não acha que o podcast da gente que a gente faz é Não, eu bom? acho que o nosso podcast é bom, mas eu não sou ninguém pra falar que é melhor que o Não, outro. não falei que é melhor, eu falei que é aqui como fazendo podcast. o meu. Como convidado, esse aqui é o melhor podcast de Vitória. Pronto, ele pode falar. Eu falei Me chama pro seu podcast que aí a gente vê. vê. E eu gosto muito de falar, como a gente tá falando de fé, né? E eu sou uma pessoa assim, algumas pessoas elas dizem assim, a gente tem que separar a fé disso e daquilo outro. Eu costumo dizer que não tem como eu arrancar meu braço e deixar em casa. A minha fé ela faz parte de quem eu sou, da formação do meu caráter, do meu pensamento, do que eu faço, do que eu deixo de fazer. Né? E a gente estava falando da ressurreição de Cristo, e aqui fica uma reflexão, né, para as pessoas que são de fé, para as pessoas que também não têm fé, né, todas são amadas por Deus, até aquelas que não acreditam em Deus. Ele acredita nelas. Acredita nelas, exatamente. Eu acho que todo mundo aqui tem fé, né, que está Claro, hoje aqui claro. no programa. E muitas pessoas elas duvidam, Biraca, a respeito da ressurreição de Jesus. Certo? Será que Jesus ressuscitou ou não? Quando eu digo que eu sou um homem de fé, alguém de fé, é porque eu realmente acredito. Rapaz, você realmente acredita na ressurreição de Jesus? Eu realmente acredito que ele ressuscitou com tripa e tudo, como diz no Nordeste. Com tripa e tudo. Ele saiu da tumba de fato. Ele de fato subiu aos céus. Terceiro dia, já estava... Ao terceiro dia, né, no raiar do domingo, né, daquele domingo. E algumas pessoas elas podem dizer, ok, mas e se os apóstolos mentiram? Aí eu devolvo com a seguinte pergunta. Como é que uma só pessoa,
ela vai passar cerca de 30, 40 anos da sua vida sendo perseguida, sendo caluniada, sendo rejeitada, presas, mortas, porque todos os apóstolos morreram. De forma martirizada e tragicamente, com exceção de João, que ele morreu só de velhice mesmo. Mas ele foi preso, ele foi torturado, ficou 2 anos na ilha de Patmos, tentaram matar ele, mas não conseguiram. Como é que você pega uma pessoa que inventou que Jesus ressuscitou e passou por tudo isso? Se ele não acreditasse que de fato é verdade. Ele não ia defender isso. Não iria. Aí, não, tudo bem. Então eles alucinaram com a ressurreição de Jesus. Mas aí a gente entra um pouquinho de psicologia, um pouquinho de ciência. Ninguém alucina exatamente com a mesma coisa. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 15, diz que mais de 500 pessoas, ainda vivas na época que ele escreveu aquela carta, a maioria pelo menos, viram e testificam que Jesus estava vivo. Paulo, ele deu a cara a tapa. Ele era discípulo de Gamaliel, ele era fariseu, ele tinha um status na sociedade. Ele abandonou tudo isso porque ele acreditou que Jesus de fato ressuscitou e de fato apareceu para ele, né, no caminho para Damasco, que ele estava indo matar cristãos, prender cristãos, persegui-los. Ele diz, ele realmente, se vocês acham que é mentira, vocês vão para essas testemunhas e perguntam a elas. Veja, ele deu a cara a tapa. Então, outras pessoas elas vão dizer, e se elas forem hipnotizadas? Mas é a mesma coisa. Ninguém, você pega 500 pessoas e hipnotiza tudinho, elas vão ver a mesma coisa? Não é assim que funciona a hipnose. Nem todo mundo é sugestivo, a hipnose. Você tem que ter uma sugestão, você tem que ser, como é que chama? Suscetível à hipnose, porque não é todo mundo que é hipnotizado. Entende? Então, assim, são coisas que você vai colocando como questionamento a respeito da ressurreição de Jesus, mas que não fecha. Eu acredito, né, que o sangue dos apóstolos de fato prova que o que eles viram era verdade. Não tem como eles terem mentido, não tem como eles não terem tido certeza do que eles viram e ouviram. E fica essa reflexão para as pessoas a respeito do Cristo, que veio, nasceu de uma virgem, morreu em nosso lugar e ressuscitou. Bem? O Apolo ele quando não faz... não aparece, ele fica meio assim. Eu estava latindo lá com a porta, eu acho que tinha alguém lá na vizinhança lá. Mas tudo bem. Eu deu para entender o que você falou. Muito interessante. Beleza, muito ótimo. Bom mesmo. Agradecer muito a você pela vinda aqui. Muito obrigado. Foi um excelente bate-papo, bem instrutivo, da forma que a gente sempre pensa, né? Algo que traga conhecimento para as pessoas que estão nos vendo. Entretenimento também. Também, muito conhecimento. Eu acho que hoje a gente atingiu muito bem as nossas propostas, né? Agradecer ao Gabriel por ter vindo. Stevenson. Não é Stevenson. Stevenson, nós chamamos seu pai Stevenson pela vinda e a gente vai ficar com ele anotado para uma outra oportunidade. Eu quero falar sobre política com você. Que me disseram, não sei quem me disse, mas me disseram que você gosta muito de articular sobre política. Sobre política. Mas Sim, isso. Sobre a boa... Que é como teoria, como filosofia, exato, né? Como conservadorismo, gosto bastante. Isso. Gosto muito de falar de monarquia. Isso, se quiser falar, vamos embora. A gente vai começar isso aí é para outro episódio. A gente vai começar com a monarquia. Pronto. Até chegar. Mas é isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um Vitória Cast. Se inscreva no nosso canal no YouTube, Vitória Cast. Ative o sininho de notificações, porque é muito importante. Você vai receber a notificação toda vez que o nosso vídeo entrar lá no canal, toda terça e sexta, às 19 horas. E é isso. E agradecer a vocês pela audiência, ok? Isso aí. Tchau, Tchau, pessoal.